A Priscila Martins mandou um superchat de valor aqui. São ienes? 1.000 ienes? É isso? Valeu aí, Priscila. Eu não faço a menor ideia do que isso significa em termos práticos, que esse dinheiro compra, mas muito obrigado pela contribuição. E falou aqui, professor, boa noite. A respeito da Bíblia católica protestante, por que muitos livros não entraram na composição das Bíblias em si? Fatos históricos ou dúvidas sobre a origem? Essa pergunta é uma pergunta que demanda uma resposta muito longa. Eu vou te dar assim uma resposta curta. Mas no meio dessa semana talvez eu ofereça uma resposta mais longa para essa pergunta e pelo menos direcione vocês para o vídeo num post na aba comunidade, porque não vai sair aqui no canal. Mas a respeito da Bíblia Católica Protestante, por que muitos livros não entraram? Algumas razões. O processo de canonização, né, de como é que a Bíblia se tornou um livro, como é que essa coleção de livros, como é que esses vários livros que foram escritos de forma independente, que, por exemplo, quando Jeremias escreveu, Daniel não, Daniel não existia, quando a Torá foi escrita, talvez Jeremias não existisse, ou talvez existisse, ou pelo menos a Torá era diferente, porque pode ter passado por vários processos editoriais, que é o que parece pela crítica textual. São textos com histórias independentes que vão se ligando ao longo do tempo, formando um repertório de literatura autoritativa numa comunidade, né, numa sociedade específica, passa a valorizar aqueles livros de uma forma especial. E, no caso da Bíblia católica e protestante, só há uma declaração formal, definitiva, de quais livros estão dentro e quais estão fora, de uma vez por todas, no caso do catolicismo, no Concílio de Trento, e no caso das protestantes, no período das reformas, né, que é aí por volta do Concílio de Trento, em século XVI. Antes disso, há listas de livros que são considerados autoritativos ou não, que são considerados inspirados ou não, que têm a leitura recomendada em público ou não, ou livros que só podem ser lidos de forma privada. Tem toda essa discussão sobre o valor dos livros, a participação de Deus na produção daquele livro, no sentido da inspiração, e por aí vai. Mas é um processo muito mais difuso do que se imagina. Então, mesmo, por exemplo, quando a gente já tinha listas mais fechadinhas de livros, como, por exemplo, o Cânon Muratório no segundo século, ou os concílios de Cartago no quarto e quinto século, mesmo depois disso, a gente tem várias Bíblias que têm livros que não estão nessas listas. Então a gente vê que essas listas elas não têm um impacto definitivo. Né? E quais são os critérios para saber se o livro entra ou se o livro sai? O que costuma ser dito é que tem alguns critérios, por exemplo, no caso das Bíblias cristãs, né? Você tem, no caso do Novo Testamento principalmente, você tem reconhecimento de sucessão apostólica. Então, se esse livro remonta à tradição dos apóstolos, se ele vem do que ensinou Pedro, por exemplo, ou alguém que conviveu com Pedro e que era da confiança de Pedro. Então, se esses textos remontam aos apóstolos, esse texto deve ser lido. Outro critério que é dito que foi importante, eu vou dizer depois por que eu faço reservas, porque eu estou dizendo que é dito que é importante. Outro critério que às vezes aparece é a ideia de que os livros. É a ortodoxia desses livros. Então, se o conteúdo do livro concorda com a chamada reta doutrina, né? Então, com o que já se concorda que seja a doutrina correta ensinada por Cristo e pelos seus apóstolos. Se o livro traz um ensinamento divergente, ele está fora. Se ele traz um ensinamento que é compatível, ele está dentro. O problema é que, se a gente está indo por esse lado, então a doutrina é que define os livros, e não os livros que definem a doutrina. Né? O que hoje é mais assim. A visão, por exemplo, do John Barton, que eu estava lendo, que estava comentando no início da live, que eu estava lendo esse livro, né, semana passada, A History of the Bible, ou The History of the Bible, a história da Bíblia. Né? O John Barton e vários autores mais recentes tem colocado em xeque essa ideia de que a escolha dos livros seguiu uma lista de critérios. Na verdade, o que parece ter acontecido é que os livros já os chamados livros canônicos, eles desde muito cedo foram reconhecidos como livros importantes. Eram os livros que as comunidades usavam, eram a referência, e aí quando começa a se fazer a pergunta por que esses livros e não outros, aí inventa-se os critérios para aplicar retrospectivamente a esses livros. Não é que os livros tenham sido escolhidos, tipo assim, temos um monte de texto disponível, vamos checar um por um. Esse aqui tem a sucessão apostólica? Não, então tá fora. Esse aqui tem. Não existe esse momento em que
alguém senta, uma comissão senta e pega um monte de livro em igualdade de condições e por critérios objetivos começa a classificar, esse está dentro, esse está fora. Não há nenhum registro histórico, nem sugestão de que isso tenha acontecido no período em que a Bíblia é formada. É um processo orgânico, aqueles textos vão ganhando uma autoridade, porque a comunidade reconhece a autoridade nesses textos, eles vão se cristalizando, e aí depois se cria argumentos e se aplica retrospectivamente os argumentos para justificar por que esses livros e não outros. Né? Então, o critério, na verdade, mais forte é quão antigo é esse texto. Porque a partir do momento em que você já tem uma coleção de textos mais bem sedimentada, é mais difícil de entrar textos novos. Por que ninguém ouviu falar disso ainda? Por que a gente está por que a gente tá ouvindo falar de um evangelho de Pedro no segundo século que ninguém falava antes? Né? Então, assim, o critério de antiguidade parece ser o mais importante, na verdade, para a produção do cânon. Mas é uma questão muito complicada e eu vou responder isso de forma mais longa em outra ocasião.